Boa tarde! Boa tarde, queridos. Hoje nós estamos aqui, como combinado, às 4 horas da tarde, para a gente estar conversando com a nossa amiga nutricionista Sandra Berto. Isso aí, estaremos conversando juntos hoje, né, sobre um assunto que eu acho que é bem legal e bem pertinente. Acredito que nessa situação que a gente está vivendo, nós precisamos estar cercado de todas as informações, né? Que a gente puder ter em relação às tecnologias, em relação do que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, eu gostaria muito de conversar, de bater um papo com vocês, junto com a Sandra Berta. A gente vai estar abrindo aí uma série de lives, né? Essas lives elas vão estar falando sobre o excesso de telas. E aí algumas pessoas me perguntaram: que excessos de telas, né? Quais são essas telas? Telas de televisão, telas de computador, telas de tablet, telas do seu celular. Quantas telas, né, nós temos aí para a gente poder conversar um pouquinho. Então, hoje a gente vai estar abrindo uma série de lives, né, intitulada O Excesso das Telas no Cotidiano do Novo Normal. E nós temos aí já com a gente a Ju. Muito obrigada, Ju. A Alessandra Gonçalo, que saudades. A Patrícia Barros, que ontem fez uma live maravilhosa com a Elaine, muito legal. A Sandra, que vai estar conversando com a gente hoje, o Evaldo. Então, hoje estaremos conversando com a especialista em alimentação, Sandra Berto. A Sandra é nutricionista, tá? A Sandra, ela tem conversado muito comigo sobre essa questão alimentar e nós vamos conversar hoje com a Sandra. E aí, se você tiver alguma perguntinha a fazer, tá? Fiquem à vontade para fazer as perguntinhas. Já anotem que a gente vai tentar ao máximo, né? Responder vocês. Então, eu gostaria muito, 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 muito de poder fazer com que vocês conheçam um pouco sobre essa questão do excesso das telas, que nós estamos sendo forçados, né, a entrar aí nessa questão do excesso de telas. Eu estou aqui tentando ver, porque a pessoa é ótima nessa questão, né? Eu estou vendo aqui que nós vamos conversar com algumas pessoas. A Sandra, ela vai solicitar a entrada aí, né, Sandra? A Sandra vai bater um papo aqui com a gente. E aí eu gostaria de conversar com vocês que existem já alguns estudos, né? Alguns estudos aí que já dizem sobre a questão das consequências sobre o uso excessivo das telas. Então temos que usar? Temos que usar. Porém, nós temos que ter um certo cuidado aí. Por quê, queridos? Porque a gente está ali, todo mundo isolado dentro de casa, e a gente se vê obrigado a usar todas as tecnologias que nós temos aí à nossa disposição, não é isso? Porém, na alimentação a gente tem algumas questões aí que a Sandra vai nos ajudar, tá? A Sandra Berto vai nos ajudar, vai entrar aí para conversar com a gente sobre essa questão das telas, ok? Eu vou chamar aqui a Sandra para poder bater esse papo com a gente, um pouquinho sobre ela. Ih, não entrou a opção? Não está aparecendo a opção de entrar para você? Pera aí que eu estou procurando. Ah, apareceu. Estou abrindo. Apareceu? Ah, que Oi, bom! Vocês estão que me bom, ouvindo né? direitinho? Tá todo mundo me ouvindo? Oi, Dá um, gente. dá um ok aí se todo mundo tá me ouvindo. Ah, Patrícia mandou sai e volta. Estão me ouvindo bem, gente?
Tá dando para me ouvir, Aline? Eu tô te ouvindo. Estão me Ah, que ouvindo? bom. Sim, que bom. Ótimo. Só tá um Sandra, pouquinho escuro aqui. que Fala, bom, meu acho que amor. dá para ouvir. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua especialização, sobre a sua vida profissional, sobre os seus conhecimentos sobre a questão nutricional. E aí a gente vai num bate-papo, eu vou te perguntando, você vai me respondendo, as pessoas vão perguntando, a gente vai nesse bate-papo. Muito obrigada, tá, Tá por você ótimo. ter aceitado. Mais uma vez, estar aqui conversando comigo, com os nossos amigos, né, sobre essa questão da Uhum. alimentação em relação a esse excesso de telas, o que, que isso pode ocorrer, as consequências que isso pode ter na nossa alimentação. Sim. Então, muito obrigada pela sua ajuda mais uma vez. É um prazer muito, muito, muito Obrigada. grande ter você aqui comigo nessa tarde, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada. Para me apresentar, para quem não me conhece, me chamo Sandra Berto, eu sou nutricionista, me formei pela Castelo Branco em 2011. Algumas amigas que estão assistindo aqui estudaram comigo. A Elaine foi da minha turma. Depois eu trabalhei um período no Senac, dando aula para turmas de nutrição e para turmas de gastronomia também. Cozinheiro, padeiro, por aí vai. Sempre procurei, Aline, associar tanto a parte da produção, ou seja, trabalhar em restaurante, é onde a maioria das pessoas que são formadas em nutrição acabam tendo que começar a trabalhar. Algumas gostam Sim, muito dessa área, mas a minha paixão sempre foi a área clínica. Então eu ficava tendo que me equilibrar entre as duas áreas, entre aquela que garantia um salário fixo e o prazer de atender em clínica. Então, desde a de 2012, eu comecei a fazer os atendimentos clínicos em Nova Iguaçu. Trabalhei muito em academia também. Tenho bastante experiência nessa parte de hipertrofia. Esse pessoal que quer ficar musculoso e bem sequinho, perdendo porcentagem de gordura corporal. Mas a minha passagem pelo Senac, trabalhando com a gastronomia, fez desenvolver bastante uma outra área, que é justamente associar o prazer da alimentação com a questão de escolher algo que é saudável. Ou seja, entre a necessidade nutricional e o prazer em comer. Então, às vezes a gente fala assim, tal alimento é bom. Sim, mas se não estiver bem preparado, bem temperado, com uma boa apresentação, a gente não consegue comer aquele alimento. Não é verdade? Por mais que digam assim, faz muito bem para a sua saúde. Um brócolis, por exemplo, se ele for bem feito, bem temperado, a gente come melhor. Verdade? isso. Então, Verdade. busco associar. E outra coisa que me incomodava muito, quanto nutricionista, é o seguinte: eu ficava, gente, o que adianta você passar um cardápio lindo, todo perfeito, com todos os cálculos, que a gente dá trabalho fazer cálculo nutricional, e o nosso paciente não conseguir fazer? Então, eu fui procurar os conhecimentos sobre a parte comportamental, sobre o que leva a essa pessoa a escolher um determinado alimento. Nem sempre a gente escolhe porque aquilo é saudável ou não. A gente escolhe por vários motivos. Por exemplo, a palavra comemoração. Tudo vira comemorar, envolve o comer. Então, o comer é muito afetivo, é muito íntimo. Assim, vocês gostam de arroz papa? Alguém aqui gosta de comer arroz papa? Oi, Eu não Caio. gosto. Então, eu gosto de arroz papa. Por quê? Porque a minha avó fazia arroz empapado. Então, lembra, olha como a alimentação mexe com a nossa memória. A gente come um alimento, muitas vezes a gente lembra da nossa avó, da nossa tia, da nossa mãe. E como dizer para uma pessoa, de repente, olha, você tem que mudar tudo. E tem que ser do jeito que eu, nutricionista, quero que seja. Eu não tenho esse direito de falar isso para a pessoa. E existem vários mecanismos e a gente vai conversando até essa questão sobre as telas, né? A gente vai explicando sobre as telas. Ai, eu não vou resistir, eu vou dividir com vocês rapidinho, é rapidinho. Calma aí. Olha Eu só, acho que aquela fofura. calma aí, ó. A tia fofura Olha da que vovó. delícia, gente. Ó, Olha, fofura, rindo, participando da live. Que ela ama, legal, parabéns. Gente, ela Sandra é ama a tela, avó. Sandra é ama a avó, que tela. chique. Ai, muito Então boba, vamos muito lá, Sandra, bobona. muito bom. Sua filha tá bem, sua família, todo mundo bem? Tá assim. Que, que bom, que bom. Isso é muito importante, que todos
que estejam aí com a gente estejam bem. Sandra, alguns estudos já feitos e comprovados dizem que o excesso de telas trazem malefícios, alguns malefícios à saúde física, à saúde emocional e à saúde mental. Eu queria focar um pouquinho com você na questão da saúde física, porque um dos pontos, né, que essa pesquisa nos aponta em relação os malefícios dentro da saúde física é a questão da obesidade, né? O excesso de telas referente aí à obesidade. O que você pode falar para a gente que link que tem aí a questão desse excesso de telas com a questão da obesidade? Então, vamos dividir em partes. Eu vou procurar falar numa linguagem bem simples, tá bom? Tá. A princípio, esse excesso de telas, por exemplo, se você ouve um rádio, a gente é do tempo que se ouvia mais rádio do que assistia TV. É muito fácil a gente perceber que com o rádio ligado, a gente arruma a casa inteira. A gente movimenta o nosso corpo. A gente consegue fazer uma atividade física ouvindo a música. Mas no momento que a gente liga uma tela, a gente para ligar a televisão, por exemplo, a gente já vai ficar parado assistindo a TV. É uma tendência, né? E com isso a gente já está praticando menos atividade física. Porque a gente pensa muito assim, atividade física na academia. É necessária, mas é atividade física do dia a dia, de subir e descer uma escada, de varrer uma casa, de lavar uma roupa. Atividade necessária do dia a dia. Então, a gente tem perdido isso, e isso com certeza é um fator que tem levado à obesidade. E a tela do celular, então, esse efeito fica mais acentuado, porque a tela é pequenininha. Então, você tem que parar todo o seu corpo para ficar prestando atenção ali. E eu não li nenhum, mas com certeza devem haver estudos falando sobre bucite, a pessoa fica várias horas do dia segurando o celular. Você, por exemplo... lesão. Sim, lesão por LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Esforço repetitivo. Aí a pessoa fica parada, olhando para aquela tela por horas. Esse excesso de telas nem sempre acontece em vários aparelhos. Às vezes são várias telas dentro de um único aparelho. A pessoa vai abrindo várias telas no computador, o que vai gerando uma ansiedade. Às vezes a gente aperta e o negócio não vai. Eu não sei vocês, mas eu seguro as minhas mãos e fico assim quietinha, contando até 10, senão vou apertar a tecla do meu computador até travar o coitado. Porque vai gerando na gente uma ansiedade. E aí vamos linkar isso com a alimentação. Lembra que eu falei sobre nutrição comportamental? Alguns trabalhos de neurociência têm mostrado que a gente come, certo? Tem o ato de comer. Sim. Mas antes do ato de comer, existem alguns processos. Primeiro a gente tem um pensamento, depois um sentimento, e aí sim nós temos um comportamento. Esse comportamento, quando é repetido várias vezes, ele se transforma em um hábito. Hábito é aquilo que a gente já faz no dia a dia sem precisar ficar se programando para fazer. Por exemplo, escovar um dente. Você não fica, na hora de escovar os dentes, você não precisa ficar se programando. Agora em cima, agora embaixo. Já vai no automático. Então, até que um hábito vire algo automático, né? Até que se torne um hábito. Ou seja, desculpa, um comportamento se torne automático. Se torne hábito. Isso, se torne um hábito. Leva tempo, uns 21 dias, alguns trabalhos falam em 30 dias. Mas e o que a tela tem a ver com tudo isso? A tela tem a ver com as entradas do nosso corpo, entradas de informação, tá? As informações entram para a gente como? Pela audição, pela visão, pelo olfato. A tela mexe muito com a nossa visão. E isso vai gerando na gente desejos, vai gerando na gente pensamentos, sentimentos, certo? Então você está passando ali a tela do seu Instagram e você tem ali batata frita, você tem ali hambúrguer, você tem sorvete, coma isso, coma aquilo. É só mensagem que
a sua tela está te enviando. Coma isso, Entendi. coma aquilo. Você vai ficar focado naquilo. Enquanto você não comer, você não sossega. Então, Vai te dar trabalha uma. aí. Fala. Desculpa. Então, trabalha aí também essa questão da tela, ela faz também esse trabalho de nos condicionar a comer aquilo que ela está nos apresentando. Por mais que Isso, a gente não queira comer o que está sendo apresentado, mas aquela questão de estar mostrando todo o tempo nos condiciona a ter esse isso. tipo de alimentação, é isso? Isso vai trabalhando na nossa mente. E no momento que você vê, e deixa aquilo entrar, tá? Por exemplo, você viu um sorvete, ai que delícia, eu queria um sorvete. Foi o primeiro pensamento. Ai que delícia, eu queria esse sorvete hoje. Você não tem hoje, ou não tem Uhum, agora, mas esse pensamento vai ficar martelando na sua cabeça. E daqui a pouco você vai arrumar um jeito de comer esse sorvete. Você não vai sossegar enquanto você não comer aquele sorvete. A não ser que você tenha um outro pensamento que venha combatê-lo de forma rápida. Por exemplo, ai, entendi. que sorvete maravilhoso. Não, eu não preciso comer isso hoje. Posso deixar para o mês que vem. Uhum, Entendeu? Eu não uhum. preciso comer agora. Ou então não preciso comer um pote inteiro, eu posso comer só um pouco. Com cada pessoa, a gente vai trabalhar esse pensamento de forma diferente. Até porque, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum tipo de patologia, né? Por exemplo, não é diabético, ele vai poder comer um sorvete, Sim, sem exagero, é claro. Mas se for um diabético, então, na prática clínica, a gente vai trabalhar com o indivíduo. Até mesmo procurar sim, uma outra forma para que ele tome um outro sorvete, entendeu? Nenhum alimento é vilão. Mas, falando das telas, o que dá para fazer? Procurar telas melhores, será? Não seria uma boa opção? A gente seguir sim. grupos que tenham o mesmo ideal que a gente, grupos que falem sobre alimentação Interessante, saudável, olhar interessante. telas e ver telas, né? No caso, já que a gente está falando da linguagem de telas, mas procurar sites ou blogueiros que sejam, mas que tenham, ou profissionais da área da saúde, melhor ainda, que vão falar Que- sobre alimentação saudável e colocar as imagens ali de comidas saudáveis. Entendi. Deixa Fala. eu te fazer uma outra pergunta. Então, a questão das telas e a questão do nosso comportamento, você já nos explicou, muito bom. Eu queria entender um pouco dessa questão que eu já ouvi falar da gente estar comendo na frente da televisão. Ah, vou almoçar, Ah, vou tomar café da manhã, vou lanchar. Aí eu vou ligo a televisão e eu sento lá na frente da televisão para poder fazer as minhas refeições. Diz pra gente, o que que vocês, como nutricionista, nos orientam, o que que você acha dessa questão? É mais uma tela, né? isso. E é prejudicial. Por quê? Todo o processo de digestão começa na boca, certo? Se você mastiga bem os alimentos, você facilita todo o trabalho do seu sistema digestório. O seu estômago vai ter menos trabalho, então você já vai facilitar, você já começa o processo aqui na boca. E uma outra Entendi. coisa interessante é que a nossa mente, ela demora em torno de 10 a 15 minutos para entender que a gente comeu. Então, quando a gente come distraído, a gente come muito rápido, o que acontece? A nossa mente não entende muito bem que a gente comeu e a gente ainda continua com fome. Sabe Uhum, quando a pessoa. A gente precisa estar presente na hora de comer. Não só o corpo na frente do prato. A mente precisa estar ligada a esse corpo. Não pode ficar um corpo uhum. vagando, tá? Eu tô. E aí Aqui. você presta atenção naquilo que está fazendo. Olha a comida, então a visão. Sente o aroma dessa comida. Se for algo que faça barulho, escute o barulhinho de quebrar o biscoito, que seja. Mas presta atenção naquilo que está fazendo. E aí você mastiga com calma. Olha, a cada garfada são 35 mordidas em média. De 25 a 35 O vezes. Então, olha, mastigar, pegou, né? O mastigar. mastigar de 20 a 35 vezes, ó.
Então a Tem gente tem uma que ganhar um frase. tempo aí, né? A gente tem que ganhar um tempo para mastigar esse alimento, para saborear esse Isso, alimento, para sentir esse alimento na nossa boca, para que haja a saciedade aí daquilo que a gente está se alimentando, não é isso? Você está isso, tentando. isso aí, especialmente de doces. Quando a gente come doce, não é proibido comer doce, mas a gente precisa ter mais cuidado. Até porque uma porção de doce que é considerado saudável seria em torno de 30 gramas, em média, dependendo do doce, de 20 a 30. Isso aí dá uma colherzinha de sopa, muitas das vezes. Aí o que a gente faz? A gente prolonga o prazer dessa comida. O prazer da comida é só no momento em que ela está na nossa boca. Depois que a gente engole, o prazer acabou, não é verdade? E muitas vezes fica o sentimento de culpa, o que não Culpa. é legal. Aí a pessoa vive um ciclo de ansiedade, desejo por comidas açucaradas e depois vem a culpa, o que é Uhum. ruim. Aí E quando a a gente come ânsia. doce, Pode falar, pode desculpa, falar. quando a gente Não, come pode falar. doce, a gente sente o aroma, sente a textura, coloca na boca e segura, espalha no céu Uhum. da boca, come devagar, prestando atenção no que está fazendo. Aí você vai conseguir prolongar o prazer dessa comida. Você pode comer um pedacinho de chocolate desse tamaninho e ter o mesmo prazer ou mais do que se comesse uma barra de chocolate grande. Inteira. Isso aí. E a questão que você acabou de falar que também, que é um dos pontos aqui desse estudo, né? Que é a questão da ansiedade também, né? O excesso de telas traz uma Uhum. consequência em relação à ansiedade. E aí, o que você pode nos falar sobre essa questão da ansiedade e alimentação por conta do uso excessivo das telas? Então, o uso excessivo das telas vai causando a ansiedade na pessoa. E essa ansiedade faz a gente querer ter alguma coisa na boca. Nem sempre, existem vários tipos de fome, tá? Tem a fome que é emocional, tem a fome fisiológica, a fome social. E no caso da Não fome, sabia, não não. A sabia desse gente tanto de marca uma fome. live só para explicar os tipos de fome. Vamos Gente, eu devo estar marcar. com essas fomes todinha dentro de mim. É. E Deve ter precisamos essas estar. fomes todas dentro de mim. A fome de não sei. Todas essas. Repete para mim, por favor. Eu não sabia de todas Vamos essas lá. fomes, não, Tem gente. a fome fisiológica, que é a fome natural. Tem a fome Sim, social, que envolve o espaço onde você está. Todo mundo está sim. comendo, então você come porque todo mundo comeu. Isso é a fome social. Tem a Uhum, fome emocional, e a fome emocional ela é muito ligada com afeto, ela é muito ligada a doces. Por uhum, exemplo, a mãe trabalha fora e leva sempre um chocolatinho para a criança, porque sim, para compensar a ausência da mãe. Isso era muito comum sim. na nossa época. Então, quando essa pessoa está triste, ela quer o quê? Doce. Porque o doce lembra Entendi. afeto. A gente quer agradar as pessoas, geralmente é com doce. Então, vamos Uhum, lá, é fome social. Ah, e a fome de vontade de comer. A fome de vontade de comer é a seguinte: se você falar, ah, Sandra, eu tô com fome. Aline, eu só tenho aqui uma maçã. Você quer? Se você estiver realmente com fome, você fala, ah, eu quero. Agora, uhum. ah, não, eu tô com fome de hambúrguer. Então, isso é Não. vontade, né? É um tipo de fome, mas ela é ligada à vontade. E também dá para driblar. Todas essas fomes, elas precisam ser honradas, né? Você está sentindo algo e não é à toa. Uhum, Mas o que a gente pode entendi. fazer com isso? Tem como honrar essa fome. Se é apenas um sentimento, você está triste, ao invés de comer, então chora. Se permita chorar. Por que não? Sim. Se está com saudade de alguém, abraça, liga, né? Não seja o Uhum, durão, mas sim. se estiver com saudade de alguém, ao invés de se afogar no brigadeiro, liga para a pessoa, ô fulano, tá bem? E quanto à vontade de comer, a questão da ansiedade. A ansiedade, muitas das vezes, faz a gente simplesmente querer ter algo na boca, tá? Sim. Não necessariamente você precisa comer um lanche inteiro. Às vezes, isso Uhum. aqui, olha, vou mostrar para vocês, separei para cá. Amendoim. O amendoim, ele pode ser terapêutico para matar Uhum. essas ansiedades. Você pega um amendoim, coloca na boca,
espera dissolver aquela pelezinha do amendoim, curte o sal. Aham. Depois você quebra ele um pedacinho, come um pedaço, depois o outro pedaço, e aí você pega um potinho de amendoim, que acabaria em 1 minuto, e você consegue Aham. fazer com que ele renda uns 10 minutos, pelo menos. Gente, Ajuda a aliviar. olha só, Marcos Bruno, muito obrigada por estar aí. A Cristina do Colégio Auxiense, Evaldo, Luci, Sônia, Marcos Bruno, já falei, Camila, Viviane, Xandão, Evaldo, Dona Flor, PK Santos, INCG, Jefferson, Patrícia. Gente, muito obrigada por vocês estarem aí. Convida a galera para participar também. O assunto está muito interessante. A gente está falando sobre a questão da alimentação em relação ao excesso de uso de telas, junto com a nutricionista Sandra Berto. Ela está nos orientando, Gleice, pedagoga, professora lá de Curitiba. Olha, chama suas colegas aí, Gleice, para poder participar dessa live junto com a Sandra Berto, especialista em nutrição. Ela está falando aí da questão da tela, a questão da obesidade, da questão da ansiedade, né? E o excesso de telas e alimentação, né? As consequências. Alessandra, várias dicas legais. Chame seus colegas para poderem ouvir, que ela vai estar agora explicando para a gente essa questão que a tela traz essa ansiedade, né, Sandra? E essa isso, ansiedade, ela atrapalha na nossa alimentação. Por quê, sim. Sandra? E o que fazer? Responde para a gente. Então, essa ansiedade vai fazer com que a gente descarregue, geralmente, em petiscos. A ansiedade vai gerar, ou a gente vai querer os fast foods que aparecem nas nossas telas, ou em petiscos. O que dá para Uhum. fazer? Consumir mais água. Gente, é incrível. Nós temos uma necessidade de água que varia de 2 a 3 litros, depende da pessoa. E quando a gente consegue beber bastante água, a gente tem menos fome. Porque é muito comum a pessoa confundir sede com fome. A gente pensa assim, parece maluquice, mas não é. É comum, tá? E os petiscos? A gente já viu que dá para comer devagar, não precisa comer rápido, mas para comer devagar a gente precisa estar presente no momento da refeição. E não ficar Uhum. só o corpo comendo enquanto a mente está viajando. A gente precisa prestar atenção, ter atenção plena na comida. E falando de tela, Aline, nem toda tela é ruim, tá? Então a gente pode procurar grupos que nos ajudem. Por exemplo, existem grupos de dietas que as pessoas vão colocando foto dos pratos ali. Eu confesso que eu achava isso uma chatice. Olha, eu achava. Realmente, assim, ai, que chato esse negócio de ficar tirando foto da comida. Mas as minhas experiências com o grupo têm sido ótimas. As pessoas falam assim, Uhum. Sandra, é tanta foto de prato bonito que eu fico constrangida de comer algo que não é saudável. Então, olha como é legal você ter um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você e que postam ali os seus pratos, te dão ideias de cardápios, te dão ideias de Uhum. preparações. Ali você vai trocando informação. Então, nem toda a tela é ruim. Depende de como a gente administra essa tela. A gente tá dizendo sobre o excesso, né? É o excesso dessas É, telas, né? A tela demais, né? O que que ela tem trago de consequências, né? De malefícios para a nossa alimentação, isso, né? Tudo que é excesso, tudo que é demais não é muito bom. E às vezes a gente está em isso. casa, em isolamento social, a gente não percebe quantas telas a gente está ali ligado e a gente esquece de ganhar esse tempo na produção de uma alimentação saudável, como você falou, de tirar uma foto de É, um prato bem bonito, montar uma salada, montar um grelhado, né? Fala um pouquinho sobre essa questão, Sandra, da gente montar esse prato, como a gente monta, isso, porque a gente também come pelo olhar, né? isso. Por exemplo, a questão de montar o prato. Olha como eu linkei lá atrás, a questão da atenção plena na hora de comer. Teve a menina que é Camila. Camila Mila, Camila oi. Mila. Ela colocou que já participou de alguns grupos e ajudou muito. Ajuda por quê? Uhum, Lembra que eu falei sobre estar presente na hora de comer? Então, quando você monta o prato, você vai olhar para ele, você vai prestar atenção no que tem ali.
e você já começa a comer com o olhar, como você disse. Você já começa a sentir prazer na alimentação por aquilo que você vê. Um prato bem montado, bem elaborado, ele precisa ter legumes e verduras. Eu, como nutricionista, teve uma época que eu já comecei assim. O paciente chega na primeira consulta, eu quero tomar suplemento. Você come legumes e verduras? Ah, não, não como nada. Vamos primeiro aprender o básico? Eu vou querer pular para o 5º degrau se eu não passei pelo 1º degrau ainda. Sim, Então, fases. eu tenho uma meta na minha vida, assim, uma meta que eu coloquei e a maioria dos meus pacientes seguem, que é o seguinte: a gente coloca no mínimo 200 gramas de legumes no prato. Isso aí vai dar em média de 4 a 8 colheres de sopa. E no mínimo 2 cores de legumes, no mínimo. Ah, Sandra, eu tô sem tempo, isso é muito difícil. Cara, não é mais fácil do que a gente pensa. Pega uma cenoura e rala, pica um tomate, você já tem 2. Rala um pepino, cozinha um brócolis que você de repente já comprou até congelado. Então, tem formas mais fáceis, mas a gente precisa criar essa cultura de olhar o nosso prato e sentir prazer em comer algo saudável. Tem uma frase bem legal que é assim: ame a parte difícil e aí tudo fica fácil. Então, quando a gente passa a amar essa questão de comprar a comida, de preparar a comida, de montar o prato, tudo fica mais fácil. Agora, se a gente não compra nada, aí abre a geladeira e fala que não tem, aí complicou. E essa questão do grupo e de fazer a foto, te traz atenção para aquele momento. O que não pode faltar no prato, no almoço e no jantar, são os legumes e as verduras, pelo menos 2 cores. E uma proteína de boa qualidade, um alimento rico em proteína. Então, seja carne vermelha, ou frango, ou peixe, ou porco, de preferência cozido, assado ou grelhado. Tá? Nada de fritura, mas sempre cozido, assado ou grelhado. Se você conseguir comer os legumes e a carne, você já está bem. Agora tem a nossa cultura do arroz e feijão, que também é bom, mas não há aquela necessidade, aquela comida de quentinha, que vem aquele monte de arroz, um monte de feijão, um tiquinho de carne e nada de verduras. Às vezes um alface. Gente, quando se fala em dieta, fala assim, alface. Poxa, vai tentar comer 100 gramas de alface. É muita coisa. Primeiro que a sua pressão vai cair e você vai passar um mal a tarde inteira. A pressão cai, você fica com aquela moleza, aquele sono. Então, existem... O alface deixa a gente bem mais lentinho, calminho, né? Olha, eu quero agradecer aqui Raquel, a Gleice novamente, Renata Amparo, Valdo tem participado aí, Camila, Mila, né? Já falei da Camila, Eduardo também, Andréia, a minha tia Cristina lá dos Estados Unidos, que legal, muito obrigada, muito bem-vinda, Conexão Jovem, também muito obrigada. Nós estamos aqui falando junto com a Sandra, né, a nossa nutricionista especialista, ela está dando dicas para a gente em relação a esse excesso de telas que faz com que a gente não se alimente de forma adequada. Então, agora ela já está dando para a gente algumas dicas de como montar o nosso prato na hora da nossa alimentação. Ela falou para a gente que é bem ruim, né, Sandra, a gente comer na frente da televisão, principalmente as crianças, que a gente já começa a condicionar essas crianças na frente da televisão, que não é nada legal. Ela disse para a gente, a galera que quer perder uns quilinhos, que quanto mais água a gente beber é bom, porque a gente... O que, Sandra? Explica essa questão da água aí, que eu achei muito interessante. Você vai ter menos fome, porque é muito comum a pessoa sentir sede e não está habituada a essa questão. E ela acaba comendo para mascarar uma sede. Então, quanto mais você bebe água, além de acelerar todo o metabolismo, eu estou procurando falar de uma forma bem simples, mas a água, ela regula a temperatura do nosso corpo, ela regula o metabolismo, ela ajuda a liberar as toxinas do nosso organismo, até mesmo pessoas que ficam muito inchadas, que têm retenção de líquido. Quando elas bebem a quantidade de líquido de forma adequada, o próprio organismo começa a eliminar esse líquido que está em excesso. Quando a gente não sabe que não vai ganhar dinheiro, o que a gente faz? A gente guarda. Nosso corpo ele é inteligente. Sabe que você só manda um copo de água por dia.
Então, o que ele vai fazer? Vai segurar. Reter. Então, um bom parâmetro essencial, isso assim, olha, anotem no coração de vocês, avaliem a cor da urina. Sim, Fez xixi, olha para trás. Ela precisa estar clarinha. Quanto mais clarinha, melhor. A gente não pode entendi. esperar a sede chegar. Quando a sede chega, é o sinal que nós já estamos desidratados. A sede já Hum. é um sinal de desidratação. A gente precisa beber água antes de ter sede, para a pele Deixa eu te ficar per... legal. Deixa eu te fazer uma Fala, pergunta, desculpa te cortar. Você falou a nada. questão da sede, né? Que quando a gente sente sede é porque a gente já está desidratado. O Eduardo aí sabe Isso. muito bem essa questão de beber água, o quanto é importante, né, Eduardo? O quanto é importante a gente estar bebendo água. Mas eu também já ouvi falar na questão da sede que o nosso cérebro, né, ele desidrata muito rápido, né? Então há uma necessidade Sim. mesmo da gente estar se hidratando até por conta dessa dor de cabeça, que às vezes a gente está com dor de cabeça, né? Então, o beber a água, às vezes, a falta da água, vamos dizer, nos dá essa dor de cabeça Uhum. por conta da desidratação do nosso cérebro. É isso, Sandra? Isso. Até mesmo a irritabilidade. Às vezes a pessoa está irritada e ela é até tida como uma pessoa chata, que está sempre arrumando briga. Às vezes ela está mal alimentada. Estão faltando alguns nutrientes, está faltando água, está faltando hidratação nesse corpo, para que a gente tenha um equilíbrio. É muito interessante como que a gente muitas vezes ama mais um objeto do que o nosso próprio corpo. Ama mais o carro, a moto do que o próprio corpo. Porque se falasse, olha, naquele posto de gasolina ali, o combustível é adulterado. Você levaria seu carro para abastecer nesse posto? Com Claro que certeza não. não. Mas quando fala assim, olha, esse alimento aqui faz mal. Ah, faz mal não, manda para dentro. A gente fica Uhum. sempre na esperança de que o nosso corpo vai se regenerar sozinho, que ele vai se auto-recuperar, mas chega uma hora que a máquina cansa. Então a gente É, precisa prestar atenção no combustível que está entrando. ó, a Camila colocou aqui, ó, é, alface e outras folhas é super bem-vindo, dão saciedade, porém realmente legumes é uma proteína que tem que acompanhar. Camila, é isso mesmo que a Sandra está falando, né, Sandra? Isso. Essa questão das folhas que traz saciedade. O Eduardo disse que está muito bom o papo, muito bom, está gostando bastante, que ele iria perguntar à nutricionista sobre essa questão da cor da urina, que ele queria Hum. perguntar para você essa questão da cor da urina, e a Gleice está dizendo que tem muita dificuldade em tomar água. Eu estou dizendo assim, ó, Ótimo. eu tomo água assim, ó, aos pouquinhos, né? Aprendi a tomar água assim aos pouquinhos, que a minha irmã Andréia, que ela vai, onde ela vai, ela leva um copinho desse de canudinho, aí ela vai bebendo de pouquinho em pouquinho, a gente bebe muita água ao longo do dia. Então, Gleice, uma dica é você ter sempre um copo, uma garrafinha assim, e tá Isso. com ela, com uma aguinha, e tá toda hora você bicando, que a gente tem aquele costume de querer beber um copo cheio inteiro de uma vez só. Não, o nosso corpo também, como a Sandra falou, ele precisa aprender a novos hábitos. Então a gente vai criando, essa é uma questão aí da psicopedagogia, né? Ensinar ou aprender. Então, pega um copo, coloca água e vai ali ó, tomando essa água ao longo do dia que você vai conseguir, tá? E essa dificuldade vai ser sanada. Você vai ver, daqui a pouco você vai estar falando com a gente que já conseguiu. E o Eduardo gostaria de falar sobre a questão da cor da urina. Hum. E o que você pode falar para a gente essa questão da cor da urina para o Eduardo? É, vamos tratar como algo normal, tá? Não estou falando de infecção urinária. Se a urina estiver com um cheiro muito ruim, aí você precisa procurar um médico e fazer um exame na urina, tá? Então, eu não estou levando para essa área. Vamos tratar só a questão de uma pessoa saudável. Sim. A urina precisa estar clarinha e com um cheiro fraco. Isso é um sinal de que o nosso corpo está bem hidratado. A dica do copo, a dica da garrafa, por exemplo, essa garrafa aqui tem 500 ml. Então, uma pessoa que pesa em torno de 60 quilos mais ou menos, ela vai precisar de 4 garrafas dessa por dia. E aí a gente pode dividir 2 de manhã, uma de tarde e uma de noite. Então a pessoa pode colocar como meta, até 10 horas eu já tenho que ter bebido uma garrafa, até meio-dia segunda, e deixo a última para noite. Tá? Uma outra Uhum. dica, para quem não gosta de beber muita água, não consegue, é
você pode substituir 1 litro de água por 1 litro de chá. Então, de repente, um chá de casca de abacaxi. Tem gente que não gosta tanto de chá verde, desses chás mais fortes. Aí pode ser, de repente, um chá de maçã com canela, um chá de gengibre com pouco gengibre. Outra coisa legal é tomar água saborizada. Então, para 1,5 litro, você pode espremer meio limão. Não é uma água com sabor forte, tá? A água saborizada, ela tem um gosto fraquinho. Canela em pau também pode colocar no fundo da garrafa. Pedaços de laranja. Tem gente que faz com pepino, com hortelã. Você vai dar um sabor diferente a essa água, o que vai te ajudar a consumir mais. Muito bom. Ainda mais nesse período de frio, né? Que a gente deixa de beber água, né? E aí o Eduardo está perguntando quantos litros de água por dia uma pessoa deve tomar, e você já respondeu, mais ou menos 2 litros, né? Que são 4 garrafinhas dessa que você colocou pra gente. E ele gostaria de saber, no caso dele, que é transplantado de rins há 19 anos. Ele tem 19 anos que ele é implantado de rins. E aí, qual é a quantidade de água que você sugere para ele? Olha, no caso dele, a gente tem que ver com calma, porque ele é transplantado, tem que ver qual foi a orientação que o médico dele passou. Porque a gente precisa saber como está o funcionamento desse rim. Então, para algumas pessoas, assim, na média, geralmente são de 25 a 35 ml por peso corporal. Então, você pega lá o seu peso, 60 quilos, e multiplica por 30 ml, certo? Sim. Mas no caso dele, a gente precisa avaliar isso com calma. Eu não posso, assim, pela internet falar alguma coisa, porque eu posso Entendi. estar prejudicando a saúde dele. Tá? Ok, ótimo. Depois, Eduardo, você entra em contato aí com a Sandra e aí você conversa com ela. Ó, quero agradecer a Vika, que está aí, Bigless, não consigo falar. Ah, eu acho que eu já sei quem é, um colega lá do mestrado, muito legal. Mas quem? FH Ramos, muito legal, muito obrigada por comparecer aqui. Queridos, falta agora um pouquinho de tempo. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas para a Sandra, fiquem à vontade, porque a Sandra vai tentar responder. Lembrando que aqui são dicas mesmo, tá, gente? A consulta é uma outra questão, ainda mais no caso do Eduardo, que é um caso muito específico, mas aqui a gente está batendo um papo sobre o que a gente pode fazer em relação à questão do esse excesso das telas que tem atrapalhado na alimentação de muitas pessoas, né? O que é esse excesso? Excesso, tudo é muito, né? Aquilo que é demais. O que isso tem acarretado nesse novo normal que a gente está vivendo, né? Então, a gente está tentando trazer para vocês aí algumas dicas, né, de como a gente pode fazer para melhorar a nossa vida em casa, tá? Como a gente pode melhorar, ó, Conceição, a gente está tentando trazer para vocês algumas informações de como melhorar a nossa alimentação, como passar por esse período de isolamento, com esse monte de tela que trabalha home office e tem que. As crianças têm a questão da escola e tem que falar com a avó pelo celular, e tem que falar com a tia pelo tablet, tem que falar com. Né? Então, assim, são muitas telas e isso tem prejudicado a nossa alimentação, porque a gente já está com uma tanta preguiça de levantar, né? Porque a gente está ali tanto tempo na frente da televisão, que a gente come qualquer coisa que aparece. E a Sandra está aí nos orientando em relação à água, que é super importante para o nosso corpo. É extremamente importante por tudo que ela falou, a questão da pele, né, Sandra? A questão do cabelo, né? Tem muitas coisas, são os benefícios da unha, olha quantas coisas. E aí, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, como faltam 9 minutinhos, né, para a gente finalizar a nossa live, que está sendo um sucesso, muitas perguntas, estou amando tirar essas dúvidas todas. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, que a Sandra está aqui à nossa disposição para poder nos ajudar, nos orientar como nutricionista. E aí ela vai deixar, vai ficar gravadinho. Sandra, fala pra gente aí o seu endereço aí no Instagram, vai ficar gravado. Sandra.berto.nutricionista. Sandra.berto.nutricionista. Então, segue a Sandra aí no Instagram dela, bate um papo com ela, ela tem um grupo de trabalho. Como que é o seu trabalho, Sandra? Fala pra gente, como você tem trabalhado? Então, eu tenho trabalhado com atendimento online. Então, a gente marca uma consulta
e podemos fazer pelo WhatsApp ou pelo Skype. Eu Sim. envio um questionário pré-consulta e depois eu ainda acompanho esse paciente durante um mês Uhum. pelo WhatsApp, tá? Então a gente consegue fazer a consulta online, tem a consulta presencial, no momento aqui em Nova Iguaçu, no Valverde, depois a gente vai lá para Madureira, né, quando tiver liberado. E os grupos de emagrecimento também. Tem os grupos de emagrecimento que a gente trabalha com dicas. Porém, o grupo, a gente consegue montar uma rede de apoio. Porque muitas vezes Sim. a dificuldade de uma pessoa é a mesma dificuldade da outra. E a gente consegue gerar um ambiente muito rico de informações, ali até mesmo de acolhimento. Porque lembra que eu falei sobre os tipos de fome? Fome social, Uhum. fome emocional. E quando a gente muda o nosso ambiente social, a gente muda também o nosso comportamento. Entendi. A gente começa a ter ter escolhas melhores, né? Ou pelo menos mais parecidas com o daquele grupo que a gente participa. Aí eu Sandra, o trouxe para Eduardo está vocês um negócio. Fala, Só um minutinho. Eduardo. O Eduardo está perguntando sobre a água morna com limão, se é verdade que emagrece. Não. Tem que Tomar água fechar a com boca, né? limão. São escolhas. Não é questão só de fechar a boca. Pelo contrário, meus pacientes falam assim, Sandra, eu pensei que ia passar fome, eu como mais agora do que antes. Só que são escolhas. A gente aprende a fazer escolhas mais saudáveis e com isso, é claro que dá para comer de tudo. Pelo menos assim, dependendo da pessoa, tá? Existem patologias que não deixam a pessoa comer de tudo. Mas Uhum. normalmente meus pacientes comem de tudo, porém a gente aprende a fazer as escolhas mais assertivas. Fome não passa. Agora, não dá para sair comendo, sei lá, uma torta gigante de chocolate e achar que vai emagrecer porque tomou suco de limão. Que eu já ouvi Uhum. isso, tá? A pessoa falou, a pessoa comia, Aline. Só acontece comigo. Fila da loja americana. Pensa, na fila da loja Oxe. americana, o rapaz com 3 barras de chocolate, ele come sete, 7 vezes por semana, 21 barras de chocolate por Gente! semana. Não, e eu calada, imagina eu ficando quieta com isso. Ele, cuidado com a diabetes, tá? Cuidado com a obesidade. Aí ele, não, não tem problema não. Aí bota o médico no rolo. O meu médico disse que eu não vou engordar e não vou ter diabetes porque eu tomo suco de limão. Eu tomo Uhum. limão de manhã, então eu posso comer chocolate o dia inteiro. Gente, isso não Ó, é então, verdade, tá? Eduardo, esquece, Eduardo. Esquece a água com limão. Põe só para saborizar a sua água, como foi a dica anterior, né? Mas esquece. Realmente vai ter que equilibrar o alimento para que você possa ter até uma vida saudável, uma alimentação saudável, É. né? E não ter outras patologias aí. Você disse para mim, Sandra, aí que você trouxe alguma coisa para gente. O que que você trouxe? Que a gente só tem, ó, Eu trouxe 5 pra ver. minutinhos. 5 minutinhos. Tá. Sobre água com limão, Aline, existem alguns momentos do dia que a gente pode usar para determinados pacientes a água com limão como uma estratégia, tá? Antes do almoço, para quem tem gastrite, por exemplo, mas isso é visto caso a caso. Tá A gente bom. estava falando sobre excesso de telas. Então, nesse Sim. excesso de informações, aparece toda hora assim, isso é saudável, e nem sempre é. A gente precisa fazer o quê? Checar a fonte, checar quem é que Sim, está falando aquilo. Entendeu? sim. Fulano disse que essa receita é saudável. Acontece muito comigo, Nutri, dá uma olhada aí. Eu vou ver os ingredientes, só tem porcaria. Aí, olha que legal. A gente vê lá biscoitos, biscoitos, biscoitos. Aí encontrei esse biscoito aqui. Não estou fazendo propaganda do biscoito, não, é só para mostrar. Não sei se vai dar para ver. Para aí para eu ver. Tá, É um biscoito biscoito de polvilho, polvilho. Esse aqui é com de beterraba. beterraba. Na frente, você vai encontrar algumas informações. No meu caso, tem sem glúten, sem ovos, sem leite, sem. Aí, uma informação bacana, sem corante. Então, ele não tem corantes Uhum, artificiais, ele é vermelhinho por causa da beterraba. Aqui, ó, um biscoitinho de sim. polvilho vermelho por causa da beterraba. E aí, o que é mais necessário, tá? Nós temos um excesso de informações que nos leva de um canto para o outro. É muito comum eu ter paciente que sabe tudo e que não faz nada. Assim, Uhum, eles vêm cheio de e-books. Nutri, olha aqui, tem vários e-books, mas pergunta o que faz, nada. Então, às vezes, a gente precisa enxugar a quantidade de informações e realmente ficar só com aquela informação que seja prática, que seja útil na nossa vida.
E no caso de produtos, já que eu estou dando uma dica para fugir das armadilhas desse excesso de informações, você vai olhar na lista de ingredientes. Tem a tabelinha nutricional, que é importante, mas a gente vai encontrar aqui a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver, melhor, tá? Então, se é no nosso caso aqui um biscoito de polvilho, no meu caso aqui, eu vou ler, ó, polvilho, farinha de beterraba, óleo de coco e sal. Existem outros que têm vários antes, conservante, aromatizante, corante, não Uhum. sei o quê. Às vezes você compra um queijo mussarela, tá lá, amido. Então esse queijo, ele foi cheio de amido. E aí você vai comprar um requeijão que deveria ter apenas leite e poucos ingredientes a mais, aí lá vai ter amido, não sei o quê. E eles engrossaram com farinha, gente. É bem isso que aconteceu. Então, Uhum. quanto mais puro for o alimento, melhor. Ah, amendoim é saudável? Depende da quantidade. É melhor você comer um amendoim, que é só amendoim com um pouquinho de sal, do que de repente comer um outro biscoito comer um biscoito cheio de corantes, de óleo, às vezes vai ter Conservantes. conservante, de repente a qualidade do óleo também não é boa. Então, quanto mais Uhum. simples for, melhor, Ok, tá bom? olha, já faltam 2 minutinhos para fechar, para acabar. Passou Ah, muito rápido, rápido. né? Quero agradecer a todos, a Rita Rocha que entrou agora, a Cristina que ainda continua, a Vânia, Eduardo, Mariana, Obrigada. todos que entraram, todos que vieram nos prestigiar, muito obrigada. Sandra, diz de novo o seu Instagram para a galera poder te acompanhar, mas fala devagarinho, porque eu acho que a Gleice reclamou que a gente falou rápido. Eu acho que é Ah, tá. sandra.berto.nutricionista, é isso? Só isso. Só isso. Então, ó, Que meninos e bom. meninas, acompanhe lá a Sandra, tá? Segunda-feira a gente vai ter uma outra live com uma psicóloga falando sobre excesso de telas na vida dos adolescentes, tá? Então, na segunda-feira, às 9 horas. Então, encontro vocês aqui. A Sandra vai estar atendendo com a gente aqui em Madureira, na nossa sala. Caso vocês precisem, caso vocês queiram, ela vai estar aqui atendendo vocês. Ela atende também online, ok? Patrícia Bispo, muito obrigada. Todos Beijo. que estiveram aqui com a gente, tá? Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem entrado. Mas a gente vai marcar uma nova live. Vamos falar sobre a questão desse monte de fome aí que você falou. Cris do Colégio Sim. Austiense, Amanda para os seus pais da escola. Temos muito o que conversar, temos muitas lives. A Nutri vai estar trabalhando com a gente sobre a questão também da aprendizagem na alimentação. Vou estar passando o contato dela para os meus clientes. Vica, muita saudade de vocês. Muito obrigado, Evaldo. Todos que estão aí, Xandão, muito obrigada mesmo. Eduardo, Gleice, Obrigada. muito obrigada. Acompanhe nossas redes sociais, compartilhe os nossos contatos, perguntem, perguntem, perguntem e nos levem para os seus colegas. Camila, muito obrigado. Então, Obrigada. Sandra, um Tchau, beijo, muito gente. obrigada. Deixa suas últimas Beijo. palavras, as suas considerações finais. A gente vai acabando aí sem a gente perceber. Fala aí com a gente, Nutri. Muito Pois é. obrigada. Gente, a minha última dica é: esteja presente durante a refeição, preste atenção naquilo que você está comendo, curta o momento e o mais especial, curta as pessoas que estão à sua volta. Tela é legal, é importante, mas se tiver vontade de abraçar, abrace. Vai numa festa, eu sei que não tem muita festa hoje em dia, mas quando você estiver perto de alguém que você ama ali, a sua família que está perto de você, abraça, beija, sente cheirinho da sua mãe, do seu irmão, do seu filho. Aproveita quem está perto para que a gente tenha nosso nível de ansiedade baixinho e que a gente não tenha que ficar descarregando na comida, tá bom? Comer o que é saudável, ao invés de ficar pensando assim, o que eu não posso comer? Vamos pensar assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso beber água, mastigar bem os alimentos, prestando atenção, coma o líquido e beba o sólido. Olha que coisa, beba o sólido, porque o sólido tem que ser mastigado até virar Mastigado líquido. até E virar líquido. comer o líquido é beber devagar, não é beber tudo de uma vez. É beber. Tomei banho. É beber devagar. E comer legumes e verduras. A fruta também é Muito bom. importante, mas legumes e verduras eu acho que é mais difícil.
as pessoas Muito seguirem. obrigada, Tá bom? Beijo. muito obrigada, Sandra. Você é uma preciosidade, que Deus te abençoe, tá? Abençoe sua casa, abençoe sua Obrigada. família, abençoe seus negócios, abençoe suas mãos, tá? Que Deus Ah, abençoe aonde você tocar, que venha a ser agradeço. abençoado, tá? Que Deus te Tá abençoe bom. muito, muito obrigado. Foi muito legal conversar com você nessa tarde e a gente vai estar marcando uma Obrigada. outra tarde para a gente estar juntas. Um beijo Tá para todos ótimo. aqueles que nos acompanharam aí, esse momento, que separaram esse tempinho com a gente. E não se esqueça, segunda-feira te convido, hein, Sandra, para estar com a gente, com a Jeane Borghi, que a psicóloga vai estar falando com os adolescentes, tá? Esse excesso Show. de telas na vida dos adolescentes. Compartilhem. Um beijo, fiquem Beijo. com Deus, tá? E até